Temos aqui um outro exemplo, temos aqui o nylon 66, que toda a gente conhece porque é extremamente utilizado na confecção de vestuário, e temos aqui um poliéster, em que antigamente também se usava muito na confecção de vestuário, como seja o terilene e outras fibras desse género, outros tecidos desse género. Portanto, mas as propriedades são completamente diferentes. O terilene é pouco resistente e pouco elástico, e o nylon é extremamente resistente e muito elástico. Qual é? Reparem que os compostos são muito semelhantes, parece que aparentemente seriam iguais, mas com propriedades mecânicas muito diferentes. Então, qual é, neste caso, a principal diferença entre o poliéster e a poliamida como o nylon? Reparem que se nós olharmos aqui para as estruturas desta molécula, nós vemos que ambas têm átomos muito eletronegativos, o oxigênio ou o azoto, com pares de eletrões. Mas estes oxigénios do poliéster não têm hidrogénios ligados a eles. Portanto, não há hidrogénios ligados a átomos muito eletronegativos. Enquanto que a poliamida tem hidrogénios ligados a azotos, que são átomos muito eletronegativos. Ou seja, o nylon reúne as condições para fazer ligações de hidrogénio. E se fizermos um tuning, portanto, um ajuste bastante perfeito entre o comprimento do R que está aqui na diamida e o R que está no diácido, nós conseguimos ter cadeias em que temos aqui grupos CO que encaixam perfeitamente bem com os grupos NH daquela parte. Portanto, está aqui um esquema com polímero genérico, mas se eu desenhar mais corretamente aqui a outra molécula, eu posso verificar que tenho aqui um empacotamento perfeito entre as moléculas de poliéster e poliamida. Pronto. E reparem que agora uma outra molécula podia juntar-se aqui e fazer novamente ligações de hidrogénio e assim sucessivamente, e estes Hs, os Os da molécula seguinte. Portanto, eu fico com cadeias ligadas com ligações de hidrogénio e que, portanto, estas ligações são muito mais fortes do que as forças de Van der Waals, e o que acontece é que quando eu aplico uma tensão de elongação ao meu material, ele estica, porque estas ligações de hidrogénio esticam ou podem se afastar, mas mantêm-se suficientemente fortes para quando eu largo o material voltar ao tamanho original. Portanto, são estas ligações cruzadas. Portanto, o que acontece quando eu estico o material, as ligações dobram-se um bocadinho e o material pode alongar, mas como continua ligado, quando eu largo a tensão, quando tiro a tensão, o material volta à forma original. Reparem que aqui a única coisa que eu consigo fazer são forças de Van der Waals e, portanto, muito mais fracas, e então esta elasticidade e a resistência vai ser muito menor do que quando as cadeias estão ligadas por ligações quase químicas, como são as ligações de hidrogénio. Mais um exemplo para vermos aqui como é que nós podemos comparar sempre propriedades entre dois polímeros. Temos novamente aqui o nylon, que está aqui reciclado do exemplo anterior. Temos aqui o nylon 66 e temos aqui o Kevlar. Reparem que o nylon 66 serve para fazer fibras e vestuário, fibras elásticas, elastomos, e aqui o Kevlar serve para fazer coletes à prova de bala. Reparem que as moléculas parecem muito semelhantes, foram obtidas a partir de ambas de um diácido e de uma diamina, um diácido e uma diamina, muito semelhantes, e a única coisa que varia aqui são os grupos R desse diácido e dessa diamina. Porquê é que o Kevlar serve para fazer coletes à prova de bala e o nylon para fazer fibras? Reparem que eu aqui tenho os tais carbonos todos hibridados em sp3, portanto, que partilham um vértice e podem ser dobrados tipo fio de esparguete, e, portanto, ótimo para fazer fibras, com ligações de hidrogénio que lhes dão elasticidade. Aqui tenho uma estrutura bidimensional, como é o benzeno, com carbonos sp2 que não podem ser deformados. Portanto, se eu tentar deformar aquele benzeno, os carbonos começam a ficar sp3 e é preciso muita energia para fazer isso. Paralelamente, isto pode fazer uma rede bidimensional de ligações de hidrogénio, toda planar, o que lhe confere uma grande resistência e, por isso, é usado para fazer capacetes, carrocerias de carros de competição e coletes à prova de bala. Portanto, já vimos que, alterando um bocadinho as características químicas, posso alterar as propriedades do meu material. Inclusivamente, reparem que agora podia pensar numa situação intermédia em que mantinha um destes grupos com o benzeno, portanto com átomos de hibridação sp2, e podia dar-lhe aqui alguma flexibilidade, por exemplo, pondo dois carbonos, CH2, CH2, portanto a etileno ou diamina,
e com isso ganhar alguma flexibilidade no meu material, perderia algumas características de resistência, mas ganharia alguma flexibilidade. Isso é o que se faz, por exemplo, com a licra, em que se usa como polímero um poliuretano, portanto, um diisocianato a reagir com um diálcool, e depois o que se faz é ligar esses, chamemos de pré-polímeros, feitos de poliuretano, por segmentos de diaminas, como ainda temos a funcionalidade final, com o que se chama soft segments. Portanto, pomos uma parte rígida na nossa molécula, uma parte mole, e o polímero que se obtém tem as características de rigidez do pré-polímero e as características de flexibilidade do segmento mole que eu acrescento, com que uno esses vários pré-polímeros. E vamos agora também dar um exemplo final, apenas como é que eu posso, a partir de um termoplástico, produzir um termoendurecido. E dou aqui o exemplo, por exemplo, de uma cola epóxide, como aquelas que se compram no mercado, sem estar a querer citar nenhuma marca em particular, mas é subejamente conhecida, por exemplo, para a Araldite e outras similares, em que tenho 2 tubos, em que tenho que pôr uma quantidade de um tubo, uma quantidade de um outro produto que está no outro tubo, misturar as duas coisas, e a partir daí a cola fica rígida. Portanto, esse tipo de colas, em que eu misturo 2 compostos, em que um dos tubos tem o polímero e o outro tubo tem o chamado agente de cura. Imaginem que o tubo que tem o polímero é uma cola epóxida, portanto, tem aqui um polímero que tem nos seus extremos grupos epóxido, e eu quero transformar isto numa rede dimensional com ligações cruzadas, fixas e que nunca mais podem ser destruídas. O que eu adiciono no outro tubo é um composto qualquer, como por exemplo a etilenadiamina. Reparem que aqui o segundo tubo seria mais pequenino que o primeiro, porque eu tenho aqui 2 grupos funcionais, cada um deles com possibilidade de fazer 2 ligações, ou seja, cada etilenodiamina pode-se ligar a 4 polímeros. Portanto, digamos, o segundo tubo poderia ser 4 vezes mais pequeno que o primeiro. E o que acontece nestes casos é fazer a tal adição de uma ligação NH a uma ligação CO. E o que acontece, eu vou aqui simular, portanto, o que eu vou partir é esta ligação. Portanto, este O fica aqui OH, um destes H desaparece e liga-se aqui o N. Este outro H vem-se ligar a este O e fico aqui o outro N. Aqui a mesma coisa, parte esta ligação, fico aqui com OH, aqui parte esta ligação, fico com OH. Estes 2 Hs são aqueles que aqui estão a vermelho e, portanto, fico com esta rede de 4 polímeros unidos numa rede bidimensional. Reparem que isto é como se fosse quase uma rede de capoeira. Portanto, eu tenho os fios horizontais da minha rede de capoeira e agora com a etilenodiamina criei os fios verticais para dar uma estrutura de rede muito rígida em que isto nunca mais pode ser fundido. Porquê? Porque, reparem, isto é uma ligação covalente, isto é uma ligação covalente, isto é uma ligação covalente. Qualquer energia que parte desta ligação também parte esta, portanto, parte todas. Ou seja, eu nunca mais consigo voltar a ter o meu composto original, ou seja, partir seletivamente desta ligação e passar o H de volta para aqui ligando aquilo. Isso é impossível de fazer porque eu não consigo partir nunca mais seletivamente esta ligação. Uma vez formada, acabou, está formada, é um novo composto químico que nunca mais pode ser destruído e este é rígido, é um termoendurecido.